Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Cardoso e no nosso encontro de hoje nós iremos resolver uma bateria de questões a respeito da resolução do CNMP 276, que trata sobre a Política Nacional do Ministério Público Digital. Nós vamos resolver aqui, então, uma série de questões inéditas a respeito dessa norma, todas questões de múltipla escolha, com o objetivo de revisar, né, de praticar o texto dessa resolução, ok? Então, vamos juntos, de forma objetiva, de forma direta, estudar essa norma por meio dessas questões. Acompanhem comigo aqui na tela. Primeira questão diz o seguinte: a Política Nacional do Ministério Público estabelece princípios norteadores para a transformação digital institucional. Analise as alternativas abaixo e assinale aquela que não está em conformidade com os princípios previstos na resolução. A adoção de uma regulação flexível para acompanhar as rápidas transformações tecnológicas, a preservação da autonomia administrativa dos ramos e unidades do Ministério Público, priorização da atuação individualizada de cada unidade ministerial em projetos digitais, estímulos ao uso ético de ferramentas tecnológicas com observância à segurança da informação, e a letra E, o fortalecimento da identidade nacional do Ministério Público através da integração digital. Eu gostaria que você encarasse essa nossa aula como se fosse um simulado. Então, participem respondendo aí na casa de vocês, certo? Então, respondam. Dá uma pausa no vídeo, se for o caso. Depois você solta o play para verificar a resposta, beleza? Então vamos lá. Primeira questão na tela, o nosso gabarito aqui é, é a nossa letra C. Gabarito, letra C. Ok? A letra A está de acordo com o artigo 1º, inciso 5. A letra B, o inciso 4, letra D, inciso 6 e a letra E, inciso 3º. Na verdade, aqui no caso, não é uma priorização da atuação individualizada, mas sim um estímulo à atuação integrada e colaborativa entre os ramos, né, do Ministério Público e unidades. Então, não seria aqui no caso uma atuação individualizada, tá? E sim uma atuação integrada, beleza? Então, questão de número 1, gabarito letra C. A implementação do MP Digital visa alcançar objetivos estratégicos para o Ministério Público. Dentre as alternativas abaixo, qual não corresponde a um objetivo expressamente previsto na Resolução 276? Temos aqui então, né? Reduzir custos operacionais através do compartilhamento de recursos tecnológicos entre as unidades, ampliar o sigilo dos dados processuais para restringir o acesso às informações institucionais, aprimorar serviços à sociedade mediante a adoção de tecnologias digitais, otimizar a comunicação interestadual através de bases de dados compartilhadas, fortalecer competências digitais para acompanhar transformações tecnológicas. Essa questão ela foi feita aqui com base no artigo 2º da resolução. A letra A ela está de acordo com o artigo 2º, inciso 2º. A letra C com o inciso 4. Letra D, inciso 2º, né? E a nossa letra E, o inciso 3º. Então, o gabarito é a nossa letra B, ok? Ampliar o sigilo dos dados processuais para restringir o acesso às informações? Não, para democratizar
beleza? Aqui no caso é uma democratização, não um sigilo, né? Ampliar o sigilo dos dados processuais, não. Aqui no caso prevê exatamente o oposto do que está previsto na letra B, né? Completamente o oposto, beleza? Então, gabarito aqui da nossa questão fica sendo a nossa letra, fica sendo aqui a nossa letra B, tá? Letra B é o nosso gabarito. Vamos então para a próxima questão. Questão agora de número 3. Diz o seguinte: a resolução estabelece corretamente instrumentos operacionais para concretizar a MP digital, né? Assinale a alternativa, assinale aqui a alternativa que indica corretamente os dois instrumentos principais definidos no texto normativo. É a base de dados processuais, o catálogo de soluções digitais, o manual do MP Digital, a Rede Nacional de Inovação Digital, a plataforma MP Digital e o Comitê Gestor do MP Digital, plataforma MP Digital e Rede Nacional de Inovação Digital, ou o catálogo de desafios e equipes colaborativas de desenvolvimento. Os instrumentos previstos, eles estão previstos no artigo 3º da resolução. E são dois, né? É a plataforma digital MP, ok? E a Rede Nacional de Inovação Digital, sendo então o nosso gabarito a letra D. Lembrando que podem ser adotados, né, outras medidas de estímulo à atuação colaborativa entre os amos e as unidades do Ministério Público, tá? Então, gabarito é a nossa letra D. Sobre as medidas de estímulo de estímulo à colaboração previstas na resolução, é incorreto afirmar que unidades ministeriais podem compartilhar infraestrutura para a hospedagem de soluções tecnológicas. Dados obtidos via requisição podem ser compartilhados apenas se houver um convênio específico. É permitida a celebração de acordos com entidades externas para a integração de sistemas. Equipes colaborativas podem ser formadas para desenvolvimento conjunto de soluções. Os ramos do Ministério Público têm autonomia para adotar sistemas conforme as necessidades. Essa questão ela foi feita com base no artigo 4, ok? A nossa letra A, ela está de acordo com o inciso 2º, a letra C, o inciso 4, letra D, inciso 1º. E aqui no caso, a letra E, né, eu peguei lá no artigo 14, né? Então aqui no caso o gabarito é a letra B. Apenas se houver um compartilhamento aqui, né? Apenas se houver um convênio específico.
Porque aqui no caso, a gente observa lá no artigo 4 da norma, ok? A gente observa então lá que deixa eu só verificar aqui. Só verificar aqui um negócio aqui rapidinho. Cadê aqui, ó? Compartilhamento da infraestrutura, celebração de acordos, cooperação com entidades externas, criação de equipes. Ah, beleza. Aqui no caso é com base no artigo 7º, tá? Artigo 7º da legislação. É... O artigo 7º ele fala, né, que será dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou um instrumento semelhante para compartilhamento de dados e serviços de integração entre os ramos e unidades do Ministério Público que tiverem aderido à plataforma. Então, né, é dispensado aqui a questão do convênio. E aqui fala apenas se houver um convênio específico, por isso está errada. Sobre o manual do MP Digital, instituído pela resolução, é correto afirmar que sua elaboração é facultativa e depende da demanda dos ramos do Ministério Público, deve conter apenas recomendações gerais sem detalhamento de procedimentos técnicos. Será revisado periodicamente, independentemente de alteração na resolução. As unidades ministeriais não podem propor alterações em seu conteúdo. Deve ser publicado em até 90 dias a partir da vigência da resolução. A questão de número 5, a nossa letra A, fala aqui, né, que é facultativo e depende dos ramos. Na verdade, cabe ao Comitê Gestor do MP Digital a elaboração, né, do manual no prazo de 180 dias, então é algo obrigatório, não algo facultativo. A letra B, né, deve conter apenas recomendações gerais. Na verdade, ele vai conter os processos de trabalho, os procedimentos técnicos e administrativos, de auditoria, de controle, além de conceitos, recomendações, boas práticas, atribuições e definições.
A letra C é o nosso gabarito, artigo 5º, parágrafo 3º. Letra D, podem sim propor alterações, aperfeiçoamentos. O prazo é 180 dias e não 90 dias. É o prazo que foi estabelecido, né? A plataforma da MP Digital, nos termos da resolução, tem como um dos seus componentes um sistema único de processos judiciais, substituindo os sistemas locais dos MPs, catálogo de desafios para registro de problemas comuns às unidades ministeriais, banco de dados sigilosos restrito ao comitê gestor da MP Digital, ferramenta de fiscalização financeira para as unidades do Ministério Público, módulo de integração obrigatória com o Poder Judiciário. Na questão de número 6, pessoal, o nosso gabarito, ele vai ser então aqui a nossa letra B de bola, ok? Na legislação, a gente não observa essa substituição, não observamos aqui essa substituição de sistemas locais. A letra C, banco de dados sigilosos restrito ao comitê gestor do MP Digital. No caso, resguardado o grau de sigilo definido na origem, não é algo restrito ali só ao comitê gestor do MP, tá? A letra D, pelo menos eu não observei aqui uma menção à fiscalização financeira na descrição da plataforma. E módulo de integração obrigatória com o Poder Judiciário. No caso, a integração com outros sistemas é algo já previsto, é algo previsto, né? Mas não há uma obrigatoriedade específica com o Judiciário. Então, eu estou me baseando aqui na letra da legislação, então gabarito, letra B. Pode ser, né? Se você não gostar de alguma resposta, né? Se você não concordar com algum gabarito, você pode colocar aí depois nos comentários, né? Se você não concorda com o gabarito, pessoal. Porque se a banca, que é a banca que faz o seu concurso, também erra, que dirá o professor, né? Às vezes o professor pode ter um entendimento, às vezes equivocado, assim como a gente observa nas questões de concurso público, né? Se as bancas elas não errassem, né? Se elas não errassem, a gente não tinha recurso, tá bom? Então, se tiver algum gabarito aqui que você não concorde, você pode colocar depois aí nos comentários, né? Você já vai exercitar, você já pode exercitar a elaboração de recurso, beleza? Sobre o termo de adesão à plataforma digital, né, do MP Digital, conforme o artigo 7º, é incorreto afirmar que dispensa a celebração de convênios entre unidades que aderirem à plataforma, deve ser firmado por unidades que desejem utilizar os serviços da plataforma, torna obrigatória a integração imediata de todos os sistemas locais com a plataforma, preserva a disponibilidade das unidades pela segurança dos dados compartilhados, é condição para o compartilhamento de dados e serviços de integração. A questão de número 7, o gabarito vai ser a letra C. Estamos buscando o item incorreto, ok? A gente observa no artigo 7º, né, não há uma menção sobre uma obrigatoriedade de integração imediata. As demais estão corretas. A letra A com base no artigo 7º, parágrafo 1º. A letra B com o artigo 7º, né, o caput do artigo 7º. A letra D, o parágrafo 2º.
E a letra E, parágrafo primeiro. Então, gabarito, letra C. Base de dados processuais do Ministério Público pode ser utilizado para consulta pública irrestrita de todos os processos ministeriais, a elaboração de relatórios estatísticos sobre efeitos não sigilosos, divulgação de dados pessoais sem observância da LGPD, substituição integral do sistema de gestão processuais locais, acesso direto por entidades privadas para fins comerciais. Questão 8. Qual o gabarito? Gabarito, letra B, né? Artigo 10º, inciso 3º. Elaboração de relatórios e estudos estatísticos. A letra A, consulta irrestrita. Na verdade, a consulta apenas para os ramos e unidades do Ministério Público. Artigo 10º, inciso 2º. A letra C, o compartilhamento aqui, divulgação de dados pessoais sem observância da LGPD, tem que observar a LGPD. A legislação aí que prevê o tratamento dos dados, né? A letra D, situação integral do sistema de gestão processual locais. No caso, não há uma substituição obrigatória. A letra E, o comitê gestor, ele decide sobre o compartilhamento externo que deve ser finalístico e não comercial. Nada a ver, né? A base de dados processuais do Ministério Público, conforme estabelecido na resolução CNMP 276, possui características específicas sobre o seu funcionamento. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma informação incorreta sobre essa base de dados. As unidades ministeriais são responsáveis pela integração de seus sistemas com a plataforma central. Todos os dados processuais devem ser disponibilizados publicamente, independentemente do grau de sigilo. O CNMP atua como um gestor do ciclo de vida dos dados armazenados na base. A qualidade e completude das informações enviadas são de responsabilidade das unidades de origem. Os dados devem permitir a rastreabilidade completa de sua origem até o destino. A questão de número 9, pessoal, o gabarito aí, a questão que está incorreta é a letra B, tá? Independentemente do grau de sigilo, a resolução ela estabelece que deve ser resguardado o grau de sigilo definido na origem, não sendo ali todos os dados automaticamente públicos, né? Então, gabarito da nossa questão 9, alternativa B. O preenchimento e estruturação dos dados na base de dados processuais deve observar diversos critérios técnicos. Dentre as opções abaixo, qual não representa o requisito estabelecido para essa base de dados? Utilização da taxonomia das tabelas unificadas do MP, identificação clara das partes envolvidas nos processos, sigilo automático para todos os dados pessoais tratados, implementação de medidas de segurança da informação, manutenção da rastreabilidade completa dos processos. A questão 10 o gabarito não representa um requisito estabelecido. Sigilo automático para todos os dados pessoais tratados. Não é algo automático, né? Não é algo automático. É um gabarito. Alternativa C.
11. Sobre as finalidades permitidas para utilização da base de dados processuais, qual das alternativas abaixo representa uma utilização não autorizada pela resolução? Uma geração de relatórios estatísticos institucionais, a consulta por unidades ministeriais de processos não sigilosos, o compartilhamento integral com órgãos do Poder Judiciário sem análise, o subsídio para a tomada de decisão baseado em dados abertos e atendimento a outras finalidades previstas no manual do MP Digital. Aqui no caso, o que não, né, o que representa uma utilização não autorizada é a letra C. Qualquer compartilhamento externo depende de deliberação do comitê gestor. Não é algo que acontece de forma automática ou algo que acontece sem análise, tá? Então, gabarito letra C. 12. O catálogo de base de dados, como componente da plataforma MP Digital, possui características específicas sobre seu conteúdo e funcionamento. Qual das afirmativas abaixo está em desacordo com o estabelecido na resolução? Deve incluir tanto bases internas quanto as externas utilizadas pelo MP. É obrigatória a indicação do fundamento jurídico para obtenção dos dados. Pode ser atualizado apenas quando houver alteração na resolução. Necessita conter informações sobre o formato e estrutura dos dados. Deve apresentar os canais de distribuição das bases catalogadas. O gabarito da nossa questão de número 12, que está em desacordo, é a nossa letra C, tá? Letra C. Pode ser atualizada apenas quando houver alteração na resolução. O catálogo ele não está vinculado às alterações na resolução, né? Ele pode ser atualizado conforme a necessidade. Então, gabarito é a nossa alternativa, letra C, ok? Gabarito, letra C. Pessoal, vamos então fazer uma pequena pausa, né, um intervalo aqui nessa nossa bateria aqui de questões, tá? São 24 questões no total, nós estamos aqui então na metade. Vamos fazer então uma pequena pausa, né? Só um tempo aí para tomar uma água, tomar um café, e a gente retoma para então dar continuidade à gravação aqui, né? A correção das próximas 12 questões, beleza? Então, não saia daí, é um intervalo bem curtinho e eu volto já já.
Pronto, vamos então retomar. Paramos aqui na questão de número 12, o gabarito é a letra C. Vamos para a questão de número 13 agora. Olha só, acompanhe comigo aqui na tela. Sobre o catálogo de soluções digitais previstas na resolução, é correto afirmar que inclui apenas sistemas desenvolvidos internamente pelo MP. As unidades são obrigadas a substituir seus sistemas locais pelos constantes no catálogo. Deve informar se as soluções são proprietárias ou não de seus requisitos de segurança. Os códigos-fonte dos sistemas listados são automaticamente tornados públicos. A reutilização de soluções entre unidades depende de um novo convênio específico, né? A questão de número 13, pessoal, o gabarito é a nossa alternativa letra C. O catálogo ele deve informar se são proprietárias ou não proprietárias, artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2º, e os requisitos, né, de segurança da informação, que é o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 13, beleza? Então, gabarito é a nossa alternativa letra C. Em relação ao catálogo de serviços de integração, analise as afirmativas abaixo. Eu tô um pouquinho resfriado, né? Não sei se vocês estão percebendo, por isso que eu tô dando essas fungadinhas aqui, beleza? Eu já peço até desculpa aqui a todos. Vamos lá. Deve conter todas as soluções de interoperabilidade em uso no MP. A integração entre sistemas processuais ela é obrigatória para todas as unidades. Sistemas novos devem ser desenvolvidos sem capacidade de integração. Quais os itens estão corretos? Item 1, item 2 ou item 3? No caso, aqui na questão de número 14, o primeiro item ele está correto, né? O catálogo ele reúne informações sobre as soluções da interoperabilidade utilizadas, que é o artigo 15, ok? E o item 2 ele está falso, está errado, tá? A integração deve ser possível, no caso, sempre que possível, né? Não é algo obrigatório, é sempre que possível. Então, o item 2 está errado, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E, não pode ser a letra B. Temas novos devem ser desenvolvidos sem capacidade de integração. Devem ser aptos à integração. Então, gabarito, alternativa A. Sobre a autonomia dos amos e unidades do MP na escolha de sistemas digitais, conforme estabelecido na resolução, é incorreto afirmar que a adesão a sistemas da plataforma digital obrigatória, as unidades podem optar por soluções que melhor atendam às necessidades, compartilhamento de sistemas existentes é incentivado, mas não imposto. A integração com a plataforma não elimina a liberdade de escolha local, sistemas próprios podem ser mantidos se cumprirem os requisitos mínimos. Aqui no caso, o gabarito é a nossa alternativa A. Pelo menos, eu não observo aqui no artigo 14 uma obrigatoriedade, tá? Adotarão sistemas que melhor atendam aos propósitos institucionais. Eu não observo aqui uma obrigatoriedade, ok? Gabarito, então, letra A. O catálogo de contratações de TI deve incluir, exceto documento de planejamento da licitação, informação sobre contratos já finalizados há mais de 5 anos, instrumentos contratuais vigentes, detalhes sobre soluções de TI em fase de desenvolvimento, dados sobre bens ou serviços de TI, independentemente da fase. A questão 16, o gabarito é a nossa alternativa B.
Não há a resolução ela fala no artigo 17, parágrafo 2º, ela menciona a inclusão de contratos independentemente da fase em que se encontrem, né? Não existe uma previsão para manter dados de contratos já extintos há 5 anos. Não existe essa previsão lá, beleza? Então, gabarito, letra B. Sobre os requisitos para integração de sistemas do Ministério Público Digital, conforme estabelecido na resolução, é incorreto afirmar que o sistema de gestão documental deve permitir tramitação eletrônica entre as unidades, deve garantir o acesso à íntegra de documentos não sigilosos. Todos os sistemas do MP devem usar a mesma plataforma tecnológica obrigatória. Os padrões técnicos para integração constarão do manual do MP Digital. Sistemas novos devem ser desenvolvidos com capacidade de interoperabilidade. A 17, o gabarito, letra C. Não há uma exigência de uma plataforma única. O artigo 16, ele prevê que sistemas devem estar aptos à integração, preservando a autonomia das unidades. 18. O catálogo de contratações de TI deve reunir informações sobre exclusivamente contratos já homologados, né? E em execução, processos licitatórios concluídos há mais de 10 anos, solução de TI em qualquer fase, apenas sistemas desenvolvidos internamente pelo MP, contrato com entidades privadas, excluindo órgãos públicos. A questão de número 18, pedindo aqui então, né, a informação que deve incluir no catálogo de contratações de TI, no caso, o gabarito é a letra C, tá? Artigo 17, abrange contratos independentemente da fase em que se encontrem, né? Aqui no caso, a letra A está errada porque inclui todas as fases e não já os homologados em execução. A letra B não há uma previsão de inclusão de processos ali de mais de 10 anos. A letra D, apenas sistemas desenvolvidos internamente pela MP, inclui também soluções adquiridas de terceiros. E a letra E não há restrição a contratos com órgãos públicos, tá bom? Então, gabarito letra C. Sobre o catálogo de desafios, analise as afirmativas. Serve para registrar problemas comuns às múltiplas unidades do MP. O seu conteúdo é acessível apenas ao comitê gestor do MP Digital. As regras para a descrição dos desafios são definidas no manual. Os itens corretos, apenas um, apenas três, apenas um e três, dois e três ou todos os itens. No caso, os itens que estão corretos é o item 1 e o item 3, tá? Gabarito letra C. O item 2 ele está errado porque não há restrição de acesso apenas ao comitê gestor do MP. Então, gabarito letra C. 20. A Rede Nacional de Inovação Digital tem como uma das suas atribuições substituir as estruturas de TI locais das unidades do MP, impedir parcerias com as instituições privadas para projetos de inovação, promover eventos sobre temas digitais para membros e servidores, exigir a adoção obrigatória de sistemas listados no catálogo, centralizar todas as contratações de TI no Ministério Público. A questão de número 20, pessoal, com base no artigo 19, inciso 8º, né? Gabarito, letra C. Artigo 19, inciso 8º. Substitui as estruturas de TI locais das unidades do MP, rede de inovação digital, né? Isso aí iria ao contrário ao princípio da autonomia do artigo 14, a impedir parcerias, no caso, o artigo 19, inciso 7º, prevê parcerias com as entidades, inclusive as privadas. A letra D,
o artigo 14, ele preserva a liberdade de escolha das unidades, e a letra E, não há uma previsão de centralização contratual. Rede de inovação digital tem como uma das suas competências substituir integralmente as estruturas locais de inovação das unidades do MP, coordenar a implantação obrigatória de sistemas únicos em todas as unidades, promover eventos e capacitações sobre inovação digital para o MP, decidir unilateralmente sobre a alocação de recursos financeiros das unidades. Letra E, impedir a participação de instituições privadas em projetos de inovação. Gabarito, alternativa C é o nosso gabarito. Artigo 19, inciso 8º, a letra A, né, mais uma vez, vai contra a autonomia das unidades, no artigo 14. Não há uma previsão de sistemas únicos obrigatórios, na letra B, né? Letra D não consta, né? Não é uma atribuição ali da Rede Nacional de Inovação Digital. E a alternativa E prevê, né, essas parcerias. Sobre a composição da Rede Nacional de Inovação, é correto afirmar que seus membros, eles são indicados exclusivamente pelo presidente do CNMP. A representação dos ramos da MP é facultativa na formação da rede. O coordenador e adjunto são escolhidos pelo presidente da rede entre os indicados. A participação de servidores é vedada, sendo restrita a membros do MP. A sua composição só pode ser alterada por uma nova resolução do CNMP. A questão 22, gabarito, alternativa C. O presidente escolherá entre os indicados quem exercerá as funções de coordenador e coordenador adjunto. Artigo 20, parágrafo 2º. A letra A está errada porque os membros são indicados pelo conselheiro-presidente da Estratégia Nacional. A letra B, vai ser assegurada uma representatividade, tá? Representatividade dos ramos. A letra D, prevê participação de membros ou servidores. A letra E, a composição, ela pode ser revista a qualquer tempo. Os ambientes regulatórios experimentais no MP podem suspender temporariamente as normas do CNMP sem autorização prévia, ser criados apenas pelo relatório do CNMP, não pelas unidades locais, permitir a testagem de novos processos e ferramentas de forma controlada, ignorar completamente a legislação de proteção de dados pessoais, ter caráter definitivo sem necessidade de avaliação posterior. Temos então aqui mais uma questão. Bom, o gabarito aqui dessa nossa alternativa é o gabarito também, né? A alternativa letra C, tá? Gabarito aqui é a alternativa C. O caput do artigo 21 permite exploração, o uso e o treinamento de novos processos, independentemente da decisão posterior. Aqui, no caso, exige a autorização prévia do plenário, criado apenas pelo plenário do CNMP. As unidades, elas podem criar, né? A letra D ignora completamente a legislação de proteção de dados, não. Inclui a observação da LGPD. Ter caráter definitivo. São experimentais, independentemente da decisão posterior. Sobre a experimentação no MP digital, é incorreto afirmar que podem envolver a inobservância temporária de atos normativos locais, deve ser documentado conforme procedimentos do manual do MP digital, requer sempre autorização do plenário do CNMP para sua implementação.
possui uma natureza temporária e experimental, pode testar novas ferramentas e técnicas de trabalho. Na questão 24, a alternativa correta ou incorreta, desculpa, é a alternativa C, tá? Alternativa C. A autorização do plenário só é necessário para excepcionar normas do CNMP. Cadê aqui, ó? Questão 24. Só dar uma conferida aqui rapidão. Só para conferir aqui, só para tirar uma. Agora, não sei se eu peguei aqui, se eu copiei e colei certo. Vou só verificar aqui rapidão. Ah, beleza. É isso mesmo, tá? É que autorizar sempre a autorização do plenário para sua implementação. Isso é necessário para excepcionar as normas. Então, gabarito letra C, ok? Gabarito letra C. Então, fechamos aqui, né? Basicamente, a gente observou aqui essa resolução do CNMP, né? Uma resolução que tem ali no total 25 artigos, né? Aqui no caso eu explorei basicamente até o artigo 21. Então é basicamente um mapeamento, né, da resolução, uma forma aí efetiva de estudar, de revisar esta resolução. Beleza? E mais uma vez eu peço a todos que estão acompanhando, né? Não se esqueça de me seguir no Instagram, alexcardoso.pro, de se inscrever também no meu canal e também, né, fazer parte do meu canal no WhatsApp. Geralmente eu coloco o link aqui abaixo na descrição, então você pode fazer parte do meu canal. É ali que eu divulgo os vídeos, projetos, né? Eu divulgo ali também, por exemplo, se eu vou fazer alguma live, eu lanço o link lá no canal para ficar mais fácil aí a divulgação, tá bom? Então, se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve aí para fortalecer esse conteúdo. Pessoal, muito obrigado a todos, desejo aí excelentes estudos, um forte abraço e vamos juntos aí gabaritar todas as legislações previstas no seu edital. Fiquem com Deus, tchau, tchau.